Revendo a História está hoje aqui falando com vocês a respeito da ferrovia em Três Rios. Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Quem chegou primeiro a Três Rios? A ferrovia ou a rodovia? Claro que foi a rodovia. Ela foi inaugurada em 1861 por Mariano Procópio Ferreira Lage e Sua Majestade Dom Pedro II. A ferrovia só chegou aqui 6 anos depois, em 1867. Aliás, é bom lembrar que a Estrada União Indústria, em 2011, agora em 2011, está fazendo 150 anos de construída. Mas vamos falar da ferrovia hoje, a ferrovia em Três Rios. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida. A ferrovia em Três Rios foi inaugurada, como eu disse, em 1867. Mas a primeira ferrovia no mundo foi construída em 1825, na Inglaterra. No Brasil, a primeira ferrovia foi a Estrada de Ferro Petrópolis, também conhecida como Estrada de Ferro Mauá, inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o Porto da Estrela, em Mauá, distrito de Magé, à Raiz da Serra, em Petrópolis. Falar sobre a ferrovia em Três Rios é falar sobre a alma da cidade. É falar com cada pessoa, porque a maioria das pessoas aqui nascidas são descendentes de ferroviários. Existia até uma historinha aqui em Três Rios, que quando uma pessoa contava um segredo para outra, dizia, não conta para ninguém, e o outro respondia, só vou contar para o pessoal da central. Porque eram muitos ferroviários que compunham a nossa população. Até a nossa banda 1º de Maio foi primeiramente formada por ferroviários. Trabalhar na Central do Brasil era o orgulho e desejo de muitos tririenses. A Central dava ensino técnico, já com a carteira assinada, e dali o jovem progredia na carreira de ferroviário, até o último nível, a tão almejada profissão de maquinista. Quantos de nós, tririenses, não temos alguma pessoa na nossa família que foi maquinista da Central, que foi ferroviário, que trabalhou lá no depósito? Naquela época em que a ferrovia chegou a Três Rios, a cidade começou a se expandir mais. Ela já vinha começando com um núcleo urbano incipiente. Então, por causa da ferrovia, foram construídas 30 casas para a moradia de funcionários. Outras tantas casas foram construídas para a morada de comércio pelos proprietários de fazendas. Eles construíam e depois iam alugando ou arrendando aos interessados por essas casas. Com a chegada da Estrada União Indústria, é que começou a expansão do comércio em Três Rios, começaram a haver essas construções. Isto tudo aconteceu em 1861. 6 anos depois, em 13 de outubro de 1867, chegam os trilhos da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Nessa época, o Barão do Rio Novo, marido da Baronesa do Rio Novo, novamente, junto com sua mulher, eles ajudaram e facilitaram a chegada do trem às terras de sua fazenda, a Fazenda do Cantagalo. O Barão de Entre Rios, pai da Baronesa do Rio Novo, já havia falecido. E pelos relevantes serviços prestados, o Major Carvalhinho, que já era Barão do Rio Novo, passou a ter o título de Visconde. Foi nessa época que ele passou a ser o Visconde do Rio Novo. Aqui onde nós estamos, do lado de lá da Avenida Condessa do Rio Novo, havia a antiga estação da Estrada União Indústria. Nós estamos aqui às margens da ferrovia, porque foi aqui que foi construída a estação para a ferrovia. Todo esse terreno que vocês estão vendo cimentado, todo ele era a estação da ferrovia.
A inauguração contou com a presença de Dom Pedro II e família, e ela aconteceu em 13 de outubro de 1867. Os trilhos aqui chegavam a completar 197 quilômetros de ferrovia no nosso país. A União Indústria, nessa época, não tinha aguentado o baque da preferência pública pelos vagões de trem e ela faliu. Só conseguiu ser recuperada 40 anos depois, com a chegada dos primeiros automóveis. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai se... 6 de agosto de 1871, o marco do início da construção da linha do centro. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Nessa época, foi erguida uma espécie de guarita em comemoração ao prolongamento dos trilhos até o Rio das Velhas, em Minas Gerais. Mas a placa comemorativa feita em bronze que ficava nesta guarita foi furtada no ano 2000, a mesma época em que derrubaram o muro secular que havia às margens da ferrovia. E só sobrou mesmo a guarita, feita em tijolos maciços, que está em péssimo estado, cercada de mato, e não tem nem como eu chegar ali perto. Vamos chegar o mais próximo possível para vocês verem. Essa guarita tinha ali em cima, dentro daquele quadro com moldura branca, uma placa em bronze. Essa placa é que comemorava a inauguração dos trilhos da linha do centro. Era uma placa histórica, a guarita também é histórica e está ali, do jeito que vocês estão vendo. Nós vamos tentar nos aproximar o máximo que pudermos da guarita. Embora eu tenha um medo danado de cobra. A guarita é toda em tijolo maciço, como vocês estão vendo. Lá em cima foi feito um trabalho em pedra de cantaria também. Ali a moldura que eu disse a vocês que continha a placa de bronze que foi furtada. Do lado de cá uma portinha, do lado de lá repete o mesmo desenho do outro lado, está do lado de cá. Ela está aí abandonada, lembrando sempre ao povo tririense o quanto nós devemos aos ferroviários. Eu mesma, nossa família, descendentes de ferroviários, com muito orgulho. Aqui, na Avenida Condessa do Rio Novo ainda, onde nós estamos, havia um muro de pedra. Um muro de pedra que delimitava o espaço da rede ferroviária. Esse muro também foi todo derrubado, não deixaram nem um pedacinho para contar a história. Embora eu me lembre que, na época, o nosso Conselho de Cultura tenha feito das tripas do coração para demover as pessoas de fazerem essa derrubada. Mas já aconteceu. O que sobrou, então, foi a guarita e os alicerces da antiga estação, que vocês viram antes. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com vocês sobre a rede ferroviária, já em outro local e em outro cenário. Conforme falamos no primeiro bloco, nós agora já estamos em outro lugar. Ainda acompanhando a ferrovia, estamos aqui próximos ao terceiro depósito. Aqui, a Viscondessa do Rio Novo mandou construir um grupo de moradias que eram geminadas. Elas ficam aqui próximas ao terceiro depósito. Algumas ainda hoje subsistem, ainda que bastante reformadas. Mas essas casas foram construídas próximas ao terceiro depósito pela Viscondessa do Rio Novo.
Daqui desse local, nós vamos ali para a rua Doutor Vasconcelos, depois viramos à direita, próximo ao terceiro depósito. A Tetrans é uma companhia especializada em serviços metroferroviários com padrão internacional de qualidade. Localizada em Três Rios, a unidade fabril da Tetrans tem 64.700 metros quadrados, sendo 23.800 de área construída. Entre as diversas facilidades que disponibiliza ao mercado, destacamos pontes rolantes de 10 e 50 toneladas, carros guincho de 25 toneladas, laboratório de testes, fábrica interligada às concessionárias MRS e FCA, dentro das normas de preservação ambiental. Não é que eu seja interesseiro, mas sempre é bom e aconselhável unir o útil ao agradável. Se quem não vai do chão, urinário no carvão, entupir a lotação. E eu nem sou desse vagão, mas que baita confusão. Tem crioulo alemão, empregado com o patrão. Chegamos então aqui onde um dia foi o terceiro depósito da Central do Brasil. Hoje funciona a Tetrans. É uma empresa que cuida de reformas de trens e que muito nos orgulha termos uma empresa deste naipe aqui na nossa cidade. Eles já reformaram os bondinhos de Santa Teresa, já reformaram trens do estado de São Paulo e agora estão reformando trens do metrô de São Paulo. Agradecemos a dona Graça, que é do marketing da Tetrans. Agradecemos a Rosângela Almeida, que é assistente administrativa aqui na Tetrans. E queremos explicar a vocês o motivo desses capacetes. É que a CIPA daqui é muito rigorosa. E nós não podíamos entrar de bermudas, não podíamos entrar de chinelos. Colocamos sapatos baixos. Quem não veio de sapato baixo teve que colocar botas fornecidas pela Tetrans. E temos que usar esses capacetes. É a prova de que é uma empresa muito organizada. Vamos agora lá no local que eles chamam de rotunda. Estamos dentro da rotunda, onde uma vez foi o terceiro depósito. Antes de haver esse terceiro depósito aqui, havia uma oficina de máquinas lá perto da passagem da linha do trem que vai dar acesso ao bairro do Portão Vermelho. A oficina dos trens era ali. Dizem até que por causa do barulho de ferro, de marreta batendo em ferro, aquele lugar ficou conhecido como Largo do Barulho. Mas depois o depósito veio para cá. Esse depósito que ficava ao lado da travessia do Portão Vermelho veio para cá. E aqui depois foi construído o terceiro depósito. Para cá vieram muitos novos funcionários. E essa rotunda foi construída, acredito, embora eu não tenha documentação, acredito que em 1925. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque no dia 25 de janeiro de 1925, meu tio-avô, que eu não conheci, Laureano Bastos, foi eletrocutado no alto desse telhado da rotunda. Ele morreu eletrocutado aqui. Meu tio-avô, irmão do meu outro tio-avô, João Bastos, um dos autonomistas de Três Rios. Quando eu falo com vocês a respeito da Central do Brasil, eu estou falando num período posterior a 1889. Porque com a proclamação da República, o nome da ferrovia passa a ser Estrada de Ferro Central do Brasil. E em 1899, a Leopoldina, neste ano, passou a ser comandada por ingleses. Adquiriu parte das linhas que passavam por Três Rios. Entre 1960 e 1970, a Leopoldina e a Central do Brasil passam a ter o nome de Rede Ferroviária Federal S.A., a RFF-SA, como diz uma música.
hoje, então, a ferrovia que já foi Dom Pedro II, depois Central do Brasil e depois RFFSA, foi dividida para MRS e FCA. Esse país é o país das siglas. E aqui no antigo terceiro depósito funciona a Tetrans, empresa particular que também monta e recupera vagões. Nós estamos aqui de frente para um vagão do metrô de São Paulo. Ele está lindo, mas nós não podemos mostrar a vocês. Afinal das contas, ainda não foi inaugurado e nós não podemos transgredir as normas da empresa. Ainda tem uma historinha para contar para vocês, aqui de dentro da Tetrans. E é o presidente dessa tal RFFSA. 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 Aqui dentro da sede da Tetrans, o antigo terceiro depósito da Central do Brasil, existe uma capelinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida e onde vemos também uma imagem de São Sebastião. Essa capela foi fundada em 1958 e nós temos nos arquivos do acervo da Rádio Três Rios as fotos da inauguração dessa capela. Naquele dia houve banda de música, houve coral e a imagem de Nossa Senhora Aparecida veio em procissão desde a matriz de São Sebastião até aqui, onde ela foi recebida pelo bispo da época e mais 2 padres que celebraram uma missa muito bonita. Mas ainda falta a historinha. Daqui a pouco eu conto para vocês. Já, já. RFFSA. RFFSA. Agora eu vou contar para vocês a historinha que eu prometi. Pela Lei número 586 de 1965, essa rua aqui onde nós estamos se chama Rua do Ferroviário. E ela é bem explicada no corpo da lei. O trecho que liga a Rua Doutor Vasconcelos ao portão do terceiro depósito. Aqui seria a Rua do Ferroviário. Mas, de acordo com a deliberação número 1043 de 1973, ela passa a se chamar Alameda Carmo Nunes. Também muito bem explicado. O logradouro em sentido perpendicular à Rua Doutor Vasconcelos e que dá acesso ao portão IRK 23. É o portão do antigo terceiro depósito. Essa é a primeira historinha. Alameda Carmo Nunes, que um dia foi a Rua do Ferroviário. A segunda historinha é um pouco mais saudosista. As pessoas que viviam aqui em Três Rios até uns 40 anos atrás se lembram muito bem do que era o terceiro depósito. O terceiro depósito tinha sirenes que tocavam em certos horários, o horário de entrada, o horário do almoço, o horário de saída. E essa sirene era ouvida em todo o centro da cidade. E era como se fosse o nosso despertador. Era como se fosse o nosso controle de tempo. Além disso, existe também na memória dos tririenses o matraquear dos tamancos. Aqui por este portão saíam centenas de funcionários que trabalhavam no depósito da rede ferroviária ou da Central do Brasil. E naquela época todo mundo usava tamanco. Aquele tamanco feito de madeira com uma faixa de lona ou de couro por cima. E quando eles saíam, no seu horário de irem para casa descansar, todos passavam por esse portão. E o barulho do matraquear dos tamancos é lembrado até hoje por todos os tririenses. Terminamos aqui o programa que fala sobre as ferrovias. As ferrovias na nossa Três Rios. Você quer nos ajudar? Você tem alguma sugestão? Você tem alguma coisa para acrescentar ou corrigir? Escreva para nós. O e-mail está aqui. Aqui no rodapé da nossa tela.
escreva para nós e você estará nos ajudando a enriquecer o nosso programa Revendo a História. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.